Então, a função C, ela lembra um pouquinho da função de qualquer tipo de função. O que que acontece? Você tem que primeiro escrever o nome da função, que é o que está em roxo, e aí ele pergunta qual que é o teste lógico. Então, vai ser alguma lógica que a gente quer colocar. Por exemplo, 5 maior que 5, 5 menor que 4, a média é maior que 7, tá? A gente pode colocar aqui o teste lógico. Depois, a gente vai escrever o valor se verdadeiro. Então, eu já mostro para vocês. E depois a gente escreve o valor se falso. Tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma aula de matemática. Apareceu um S a mais aí. Código M13, professor é o Cláudio. E aí, a primeira pergunta é quantidade de alunos. Como que a gente faz para descobrir a quantidade de alunos que tem nessa sala de aula, nessa tabela aqui? A gente pode ir contando um a um, né? Ou lembra que tinha uma outra fórmula? Uma outra forma da gente selecionar tudo. E aí aqui embaixo no Excel aparece contagem 20, certo? Ou tem uma fórmula para você escrever. Então clica aí em C11 e escreve igual a conte. E aí vai aparecer a primeira opção. Por exemplo, continue. A gente aprendeu isso na primeira aula, mas a gente não vai usar ela. Por quê? Esse continue, ele vai contar somente os números. E aqui nesse caso, essa coluna, ele é texto, certo? Então a gente tem que colocar, vai com a setinha aqui para baixo, escolhe o conte.valores, certo? E aí, como que a gente fazia para já selecionar essa fórmula, essa função? Aperta o Tab. Apertou o Tab, ele já abre os parênteses, ok? E aí você vem aqui e seleciona o intervalo que você quer. Dá um Enter, ele já mostra ali quantidade de alunos 20, certo? Ok, isso aqui foi só para aquecer. Então, nessa tabela, eu coloquei o nome dos alunos. Então, tem a Aline, o Fernando, o Eric, a Stephanie, a Camila, a Carol, a Luna, assim por diante. E as notas que eles tiraram em cada bimestre. Então, no primeiro bimestre, no primeiro conjunto, a Aline tirou 6,5, o Fernando 8, o Eric 7, no segundo 4, 7, 8, e assim por diante. Tá? E aí, aqui na coluna G, eu quero saber a média de cada aluno nesses 4 conjuntos. Certo? Então, uma forma da gente fazer era como a gente faz igual a soma, aperta o tab, seleciona o intervalo que você quer saber dos 4 conjuntos, ok? Fecha o parênteses e divide por 4, certo? Então, aqui deu uma média de 7,1, ok? E aí agora apareceu várias casas decimais, né? Como que a gente fazia para tirar? Eu só quero uma casa decimal. Eu venho aqui em cima, no menu superior, e aperto esse diminuir casas decimais, que está com uma setinha para a direita aí, ok? Bom, mas pode apagar esse 7,1. Eu vou ensinar um jeito de fazer a média mais fácil. Ou para quem lembra da última aula, a gente fazia como? É igual, escreve média, é M, aí tem que colocar o acento, tá, gente? Acento agudo, P, e já aparece a primeira opção aí, média. Então você aperta o Tab e seleciona os quatro conjuntos da linha, ok? Apareceu a média 7,1 de novo.
E como que a gente fazia para fazer isso todo mundo de forma mais rápida, ao invés de fazer um por um? Tinha duas opções. A gente pegava aqui pela alça de preenchimento e arrastava para baixo, né? Ou a gente clicava na alça de preenchimento duas vezes e ele já fazia até encontrar o último dado dessa tabela. Como aqui tem uma informação, pode apagar última célula aqui dessa coluna que ele colocou. Agora, a gente nesse campo, nessa coluna da situação, eu quero colocar o número 1 se a Aline foi aprovada, né, nesse ano. E número 0 se ela foi reprovada. Tá? A média da minha escola, ela é 7. Então, se a Aline tirou acima de 7, né, se a média dos 4 conjuntos foi acima de 7, ela está aprovada. Se foi abaixo de 7, ela está reprovada. Tá? Como que a gente faz isso? Eu poderia, então, na verdade, ir 1 a 1. Por exemplo, na Aline eu colocaria 1, no Fernando eu colocaria 0, porque ele foi reprovado, né? Ou seja, ele tirou uma nota menor do que 7. No Érico eu colocaria 1, a Stephanie 1. Eu poderia ir manualmente, mas tem um jeito de ir mais rápido. Eu vou apagar isso daqui. Aqui na célula H14, eu vou escrever a seguinte fórmula: igual a CSE, e aperto o Tab para já abrir o parênteses. Certo? Aí ele fala assim, ó, teste lógico. Teste lógico é o quê? Eu tenho que pegar o número que está na célula G14 e ver se ele é maior do que 7. Maior ou igual a 7, na verdade, né? Porque se a pessoa tirou 7, ela passou, ela está aprovada. Então, como que a gente fazia? Lembra lá dos validadores? Para fazer o maior e igual era o quê? Coloca o símbolo de maior, está aí no seu teclado perto da tecla M, né? O símbolo de igual, e aí escreve 7. Então, G14 maior ou igual a 7, e aí coloca ponto e vírgula. Aqui embaixo aparece aqui, ó, valor C verdadeiro. Então, se for verdade, ele vai colocar que valor? Aqui em cima eu coloquei aqui, ó. Se for aprovado, vai ser 1. Então, coloca 1. Aí, ponto e vírgula de novo. Ele fala assim, ó, valor se falso. Então, se for falso, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar 0. Ok? Pode dar um Enter. E pronto. O Excel ele já entendeu. Ele falou assim, ó, no G14, que é 7,1, ele é maior do que 7, então o valor verdadeiro é 1. Certo? Como que eu faço para preencher tudo de novo até o final? Dá 2 cliques na alça de preenchimento. Ok? Então vamos ver aqui nessa segunda linha aqui do Fernando. Ele preencheu automaticamente, ó. O C, G15, maior ou igual a 7, coloca 1 se verdadeiro, 0 se falso. Como o Fernando tirou 6,5, ele está reprovado, ok? Vai ter que ir para a recuperação. Agora nessa coluna J, vamos supor que ao invés de colocar o número 1 ou 0, né, esses campos binários, eu quero escrever que ele foi aprovado ou reprovado. Como que a gente faz? Então, de novo, aperta igual, eu estou na célula J14, tá? Igual, escreve C, aperta o Tab, aí eu clico no valor da média da Aline, que é o de 14, escrevo maior ou igual a 7, ponto e vírgula, e agora, como ele é um texto, sempre que for texto, eu tenho que colocar aspas. O aspas está aí no seu teclado, do lado esquerdo superior, embaixo do ESC. Coloco aspas, escrevo aprovado. Agora eu tenho que fechar aspas e colocar ponto e vírgula.
Agora ele pergunta aqui, ó, valor se falso. Então, se for falso, eu vou escrever reprovado. Reprovado é um texto. Tá bom, ó, estou vendo aqui que a Stephanie está pedindo para ir mais devagar. Ok, Stephanie. Então, de novo, vou recapitular aqui, tá? No campo, na célula J14, eu quero escrever se a pessoa foi aprovada ou reprovada. Nessa mesma lógica, se for aprovado era 1, ou se for reprovado era 0. Mas agora eu quero que escreva isso. Então, como que eu faço? Eu escrevo C, aí o teste lógico é a pergunta que eu estou fazendo. Então, é o G14, que é a média da Aline. Então, se a média for maior ou igual a 7, que é a média da minha escola, certo? Aí fecha o ponto e vírgula. Eu já falei que essa é a parte lógica, ok? Aí o valor ser verdadeiro. Então, como ele é um campo texto, ele não é um número, não é 1 nem 0. Então, eu vou lá e coloco, por exemplo, eu tenho que abrir aspas. Abro aspas e escrevo aprovado. Fecho aspas. Aí ponto e vírgula. Aí ele pergunta valor se falso. Valor se falso é reprovado. Reprovado é um campo texto. Então, eu tenho que abrir aspas e escrever reprovado. Fecho aspas. Dou enter. E aí, ele falou, a Aline foi aprovada. Ok? Clico na alça de preenchimento 2 vezes. Ele não vai. Por quê? Ele não vai? Porque ele está fora da tabela. Certo? Deixei aqui de propósito para vocês verem isso daqui. Então, como que eu faço? Eu tenho que ir manualmente. Eu clico na alça de preenchimento e arrasto ele todo para baixo. Certo? Então, vamos ver se está certo. Ó. O Fernando, ele foi reprovado. Por quê? A média dele foi 6,5. Aqui, ó, o Henrique. O Henrique foi reprovado. Por quê? A média dele está 6. Então, tá tudo funcionando nessa fórmula. Ok? Agora desce um pouquinho aí. Muita gente na lição de casa teve dúvidas de como fazer isso. Como que eu faço a média do conjunto? Estou na célula C37, tá? Como que eu faço a média de todo esse conjunto aqui, ó? Quanto foi a média da minha sala no primeiro conjunto? Então, lembrando como que era a fórmula da média, é igual a média, não esquece de colocar o acento agudo no E, já aperta o Tab e seleciona todo o conjunto aí. Ok? Dou Enter. A média desse conjunto foi 7,8. Como que eu faço para preencher aqui dos 4 conjuntos mais rápido? Clica na alça de preenchimento e arrasta para a direita. Ok? Então aqui eu já tenho uma informação de que a pior média da minha sala foi no segundo conjunto e a melhor média foi no último conjunto, no último bimestre. Ok? Isso quer dizer então que vocês estudaram, né, no último conjunto, ou que as provas foram mais fáceis. E agora, na célula C38, eu quero saber qual foi a maior nota do primeiro conjunto. Como que eu fazia isso? Era a fórmula igual a máximo, né? Era o E, é M, coloca o acento agudo, já apareceu a opção que eu quero, então eu aperto o Tab, seleciono todo o intervalo, ele já deu aqui, ó, maior nota foi 10. A gente foi ver aqui, ó, da Luna e da Rita. De novo, a gente pega a nossa de preenchimento e arrasta para a direita. Agora, na célula C39, quero saber qual foi a menor nota. Como que era essa fórmula? É igual a mínimo, é M, acento agudo no I. Já apareceu a opção que eu quero, então eu aperto o Tab, seleciono todo o intervalo, dou Enter. Ele já fala, ó, a menor nota foi 3. Se a gente for ver aqui, é do Victor. Então agora arrasta para a direita. A gente já tem as estatísticas básicas, né, que a gente precisa desses 4 conjuntos. Ok? Agora,
eu quero saber qual foi a quantidade de aprovados nesse ano e qual foi a quantidade de reprovados. A gente vai usar essa fórmula que está aqui do lado, ó, conte.c. Tá? Então, escreve aí, ó, igual conte. Ponto. Você pode, com a setinha para baixo, escolher o C. Cuidado para não escolher o Cs, né? Porque eu tenho conte C e conte Cs. Nessa aula a gente vai aprender o conte C. E aperta o Tab. Então, conte.c. E aí, ó, eu vou na coluna J, que tem a quantidade de aprovados e reprovados. Certo? Ou eu poderia ir na coluna H, tanto faz, mas aqui eu vou na coluna J. Então, seleciono o intervalo do J14 até o J33. Né? E aí, ó, aqui na fórmula já aparece, ó, conte C, escolheu o intervalo, aperta ponto e vírgula, e aí ele fala qual que é o critério. Qual que é o critério para ele escolher, para ele contar? O critério é aprovado. Como aprovado é um campo texto, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar as aspas. Então, eu coloco aspas e escrevo aprovado. E fecho aspas, aperto o Enter. Então, o que que ele fez aqui? Ele contou a quantidade, nesse intervalo aqui, do critério aprovado. Então, tem 16 aprovados. Como que eu faço para achar a quantidade de reprovados? Eu posso fazer a subtração do total da minha sala com a quantidade de aprovados, certo? Ou vamos pela fórmula, né? Como a gente está aprendendo agora, igual a conte.c. Cuidado para não confundir com ponto .c. Aperto o Tab. De novo, seleciono o intervalo do J14 até o J33. Escolhi o intervalo, aperto ponto e vírgula, ele fala critério. Agora o critério é reprovado, certo? Como que eu faço então? Reprovado é um campo texto, então eu tenho que colocar aspas. Coloco aspas, escrevo reprovado. Fecho aspas, dou enter. Então vamos ver se ele acertou. Ele deu o quê? Tem 4 reprovados. Vamos ver se ele acertou de novo. É o reprovado Fernando, o Henrique, o Vitor e o Fernando de novo. Ok? Então a gente acabou de aprender a fazer a fórmula C e a fórmula conte C, conte.c. Tá bom? Vamos agora para a segunda aba, que é o igual a C2. Pessoal, se precisarem de mais tempo, vão escrevendo aí, sem vergonha, tá? De novo, nessa aba aqui, a gente tem aula de matemática M13 do professor Cláudio, e aqui a quantidade de alunos foi 20. Igualzinho que a gente acabou de fazer. Mas, agora, eu quero, ao invés de ter essa coluna média e saber se a pessoa foi aprovada ou reprovada, eu quero ir direto, tá? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ó. Ao invés da gente fazer essa etapa de descobrir a média e depois descobrir se ele foi aprovado ou reprovado, eu já quero ir direto. Como que a gente faz isso? Seguinte, ó, a gente vai seguir essa função que está aqui, ó, a segunda função, tá? É o igual a C. Ah, eu estou aqui na célula H14. Então, igual a C, aperto o Tab. Aí ele pergunta o teste lógico. A gente pode colocar uma função dentro de uma função. Então, no teste lógico, poderia ser soma, máximo, mínimo, conte C, poderia ser qualquer tipo de função. Ou usando validadores, por exemplo. Então, a gente vai usar a função média, certo? Então, a gente vai escrever agora média. Aparece a opção que eu quero, aperto Tab de novo. Aí ele pergunta,
Quais são os números que tem que entrar nessa média? Ó? Então, eu escolho o intervalo do C14 até o F14. Ok? Pode fechar o parênteses. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é a média da linha. Aí, eu tenho que falar, ok, você fez a média, mas o que eu quero saber com essa média? Eu quero saber se é maior ou igual a 7. Né? Lembra que para ser aprovado nessa escola, a média tem que ser maior ou igual a 7. Ok? Vou um pouquinho mais devagar. Então, para fazer essa lógica, eu escrevo o quê? Maior ou igual a 7. Tá? De novo, eu usei a função C. Aí ele vai pedir o teste lógico. O teste lógico, eu quero saber qual foi a média da pessoa, da Aline, nesse caso, e se ele foi maior ou igual a 7. Tá? Aperto o ponto e vírgula, porque acabei o teste lógico. E agora ele vai pedir o valor se verdadeiro. O valor se verdadeiro eu vou colocar se ele foi aprovado ou não. Então, aprovado é um campo texto. Eu abro aspas, escrevo aprovado. Fecho aspas e ponto e vírgula de novo, porque eu acabei de escrever o valor se verdadeiro. Aí ele vai falar qual que é o valor se falso. Abro aspas de novo, porque reprovado é um campo texto. Escrevo reprovado. Fecho aspas e dou enter. Aí, ele vai falar assim, ó, encontramos um erro na fórmula e tentamos corrigir para. Ele vai corrigir. Por que que ele deu esse erro? Porque a gente não tinha fechado um parênteses. Então, você aceita essa correção? Sim. Se não aparecer para vocês, ok, tá? É que vocês fizeram a fórmula correta. Então, ou seja, a gente pulou uma etapa, a gente não fez mais essa etapa de a média. A gente já escreveu ela direto na fórmula, né? E agora, clica na alça de preenchimento e arrasta ele todo para baixo. Ok? Por que que ele ficou cheio de linha? Por quê? Ele está pegando a formatação aqui do campo situação, que ele estava com uma linha para baixo. Como que faz para tirar essas linhas? Seleciona tudo, né? E lembra, aqui em cima, no menu superior, tem esse botãozinho aqui, ó, tá escrito borda inferior, nesse caso. Você vem aqui, clica aqui e coloca sem borda, tá? Ok? Podemos prosseguir? Então, já que ninguém falou nada, vamos seguir aqui, ó. Eu aproveitei que tinha esse campo aqui. Vai aqui na área de estatísticas da classe. Aqui, ó, clica na célula C43. Dá dois cliques nela. Ele tem aquela função do conte.c. Escolheu o intervalo. E aí tá recuperação. Então, muda esse recuperação para reprovado. Então é conte.c, o intervalo, reprovado. Ok? Aí ele vai lá dar 16 e 4. Muita gente, de novo, Vi, de novo, ó, dá dois cliques na célula C43. Ok? Aí vai aparecer o conte.c maior, desculpa, abre parênteses, H14, dois pontos, H33, ponto e vírgula, e aí estava escrito assim, ó, abre aspas, recuperação.
que eu fiz? Eu mudei para reprovado. Eu escrevi reprovado. Por que eu fiz isso? Por quê? Ele estava procurando recuperação. Mas lá no meu intervalo, não tinha nenhum campo escrito recuperação. Então ele deu zero. O correto é reprovado. Ok? Então, feito isso, não esquece de fechar as aspas depois de reprovado, dá o Enter. E aí ele ficou 16,4 e o percentual 80,20. Então, algumas pessoas tiveram dúvida na lição de casa, então por isso, gente, é muito importante fazer a lição de casa. Já te respondo, Tanque. Muita gente ficou com dúvida nessa parte aqui. Ó. Como que eu faço um gráfico? Selecionando esse campo de quantidade de aprovados e quantidade de reprovados e o campo percentual, 80% e 20%. Eu poderia simplesmente fazer assim, mas aí ele vai selecionar esses números 16 e 4. Então, para selecionar apenas o que eu quero, eu primeiro seleciono a quantidade de aprovados e reprovados com o mouse aqui, seguro o botão Ctrl, tá? E agora seleciono a outra coluna que eu quero, certo? Então ele pulou esse número aqui do meio, ok? E aí eu vou aqui em cima inserir gráficos recomendados, tá? E lá no caso da lição de casa era um gráfico de pizza, né? Que era esse daqui. Você escolheu o gráfico de pizza, ok? Então, sempre que você quer pular uma coluna ou escolher especificamente algumas células, você vem, seleciona e segura o Ctrl, tá? Aí você seleciona só o que você quer. Tá ok? Vamos prosseguir? Então, já aprendemos a função C. Ah, eu esqueci de responder o tanque. O tanque perguntou se palavras com acentos são reconhecidas. Tanque, são sim, ó. Vamos clicar aqui na célula H14 de novo. Ao invés de aprovado, vamos colocar, vamos escrever uma palavra que tem acento, média, por exemplo, tá? Então eu vou aqui, escrevo média. Dou Enter, e aparece aqui, ó, média com acento, tá? Por que que eles são reconhecidos? Porque a gente colocou o aspas, né? Antes de escrever essa palavra. Ou seja, a gente falou, esse daqui é um campo texto. Então, como ele considerou um campo texto, você pode colocar acento, pode colocar caracteres especiais, certo? Que ele vai reconhecer. Se eu quiser escrever média, por exemplo, exclamação, percentual, oi, o que quisesse. Então, o que que você escrever dentro dessas aspas, ele vai entender. Aí você pergunta aqui, mas se eu escrever, por exemplo, média sem acento, ele não reconhecerá, né? Exato, tanque, ó. Se eu escrever igual a média sem acento e apertar o tab, ele vai falar o quê? Hashtag nome. Lembra quando dá esse erro aqui, ó? Quer dizer que você escreveu uma função que não existe, uma função errada. Então, de fato, ainda você tem que colocar o acento na média, no máximo, no mínimo, para ele reconhecer, tá? Isso é muito importante mesmo, ok? Vamos prosseguir aqui. Gente, se já tiver dúvida, vai escrevendo aí. Agora a gente vai para a aba F_1, que significa formatação condicional 1. Seguinte, ó. Deixa eu ir aqui para minha planilha de professor. Lembra que no comecinho das nossas aulas, a gente aprendeu a pintar as células e quando era para ser destacado, a gente ia manualmente e pintava aqui ou usava o pincel de formatação. Lembra? Mas a gente pode deixar isso de forma mais rápida. Fazer o Excel fazer isso por nós. Como que a gente faz? Ó, primeira coisa, vai aqui no menu superior e deixa na página inicial. Ok? Seguindo aqui, primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, ó, deixa eu ir aqui na minha aba. Ó.
Se for aprovado, se o campo for aprovado, eu quero que o Excel ele pinte de verde. E se for reprovado, eu quero que ele pinte de vermelho. Além de pintar de vermelho, eu quero que ele deixe escrito em branco e em negrito, para ficar bem destacado para mim quem que foi reprovado e quem que foi aprovado. Primeira coisa é só isso. Então, como que eu faço? Voltando aqui para a planilha que vocês têm, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o campo que eu quero colocar essa formatação condicional, certo? Eu quero falar uma condição para ela. Então, eu selecionei isso daqui. Vou aqui no menu superior, na aba página inicial, e vai ter o botão de formatação condicional bem no meio. Clica nela. Já aparece algumas opções, certo? E agora vai na última opção lá, ó, gerenciar regras. Vai abrir essa janelinha pop-up. E aí vai ter um campo tudo branco, né? Ou seja, não tem nenhuma regra ainda. Você vai criar uma nova regra. Clica no botão Nova Regra. E aí ele vai te dar algumas opções de regras que você pode usar. A primeira opção que aparece, ó, é formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Não é isso que eu quero ainda. Formatar apenas células que contenham. É isso daqui que eu quero. É a segunda opção. Então, formatar aqui embaixo aparece assim, ó, formatar apenas células com valor da célula. Não, clica aí nela. Como aprovado ou reprovado é um texto, ou um texto específico, eu vou clicar nessa segunda opção, ó, texto específico. Aí ele fala assim, ó, contém. Ele tem que ser contém. E agora eu escrevo aprovado. Nesse caso não precisa colocar aspas, tá, pessoal? Depois o Excel ele automaticamente já coloca. Então, qual é a regra que eu coloquei? Se for um texto específico que contém a palavra aprovado, aí aparece a visualização. Aqui é onde eu vou colocar a regra, que eu quero que pinte de verde, de vermelho, do jeito que eu quiser. Então aperta formatar. Certo? Aí abriu o campo lá de formatar células. A gente vai na aba preenchimento. Na última abinha. E escolhe um verde aí que você queira. Eu sempre costumo escolher o segundo verde aqui de cima para baixo, para não ficar aquele tom muito gritante, né? Muito brilhante. Ok? Aí você aperta OK. E todos os campos preenchidos eu aperto OK. E aperto aplicar. Pronto. Mágica, né? O Excel ele fez para mim. Já ganhamos muito tempo. Lembra que na primeira aula a gente ficava lá manualmente selecionando um por um? Agora aprendemos a fazer o Excel trabalhar por nós. Certo? Então pode apertar OK de novo. Fechou. Só conferindo, quem foi aprovado está pintado de verde e quem está em recuperação não está pintado de nada por enquanto, porque não tem nada. Então, como que a gente faz para pintar de vermelho? De novo, seleciona todo o intervalo, vai aqui no campo Formatação Condicional, de novo, Gerenciar Regras, ali já mostra que existe uma regra aqui, que é o do aprovado, né? Aperta Nova Regra, a gente vai na segunda opção, que é o formatar apenas células que contenham. De novo, muda aqui, ó. Não é um valor, é um texto, certo? Então tem que colocar texto específico, contém o quê? Agora, está escrito recuperação, não está escrito reprovado. Então escreve aí, recuperação. De novo, tem que escolher texto específico, tem que escolher contém e recuperação. Não precisa colocar aspas aqui. E aí aperta o botão de formatar. Então, quando ele tivesse de recuperação, eu quero que ele pinte de vermelho, escolho um vermelho, aperto, desculpa, escolho o vermelho, e aí aqui em cima
vai na aba fonte. Por quê? Lembra que eu queria que, além de pintar de vermelho, eu queria deixar, ok, em negrito. Então, estilo da fonte, eu escolho negrito. E na cor, eu venho aqui, escolho branco. Então, ele deixou em negrito, branco. E aperta OK. Ele vai mostrar como que ele vai ficar. É isso daqui, negrito, pintado de branco. OK. E aperta aplicar. Mágica, né? O Excel de novo trabalhando para nós. Então, gente, ó, essa formatação condicional ela é uma das ferramentas mais mágicas, mais maravilhosas, assim podemos dizer, que existe no Excel. Por quê? A gente ganha muito tempo usando essa ferramenta, né? E aí aperta OK, certo? O que mais que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero pintar de vermelho e negrito da cor branca os alunos que tiraram nota abaixo de 7, certo? Então, ao invés de manualmente, como a gente fazia antigamente, a gente vamos fazer o Excel trabalhar por nós, né? Quero deixar dessa maneira aqui, ó. Faz o Excel trabalhar por nós. Como que a gente faz? Então, seleciona o intervalo que a gente quer colocar essa regra, vai lá em formatação condicional, gerenciar regras. Não vai ter nenhuma regra porque nesse intervalo não tem nenhuma regra. Vai aqui, nova regra, formatar apenas células que contenham. Então, agora, ó, nesse intervalo tem um número, certo? Então, não precisa mais mudar para texto específico. Eu vou deixar valor da célula. Aqui, ó, ele pergunta, está entre? Não. Clica aí e você vai escolher a opção maior ou igual a, certo? E aí ele pergunta, ó, a regra então é a seguinte, o valor da célula é maior ou igual a, você escreve 7, que é a média lá da escola. Aí eu vou aqui no campo formatar, de novo, ó, na fonte, negrito, na cor branca, e aí na aba preenchimento, eu venho aqui e escolho vermelho, certo? Aperto OK, verifico se está certinho a minha regra, então ele fala assim, o valor da célula é maior ou igual a 7, tá tudo certinho, a formatação está certa, aperto OK, aplicar, e ele pintou todo mundo que era maior que 7. Era isso que a gente queria? Não, não era isso. Então vamos corrigir. De novo, aqui já tem a regra que a gente tem nesse intervalo. Clica 2 vezes em cima dela. O que que a gente errou? A gente errou aqui, ó. É maior ou igual a 7. Ele pintou todo mundo que era maior ou igual a 7. A gente tem que escolher o menor do que 7. Certo? Tira esse campo de igual aí. Então fica de novo, ó. Valor da célula é menor do que 7. Aperto o OK. De novo, aperto o aplicar. E agora sim, está do jeito que a gente quer. Tá certo? Então, se vocês, sempre que vocês errarem ou verem que não aconteceu aquilo que você queria, você vem aqui na regra e clica 2 vezes para abrir a opção dela e você alterar o que você quer. Certo? Aperta OK e pronto. Aprendemos a fazer o Excel a trabalhar por nós. Né? Não precisamos mais ir manualmente, indo um por um, pintando aqueles que ficaram de recuperação ou aqueles que tiraram nota abaixo de 7. Agora, gente, vamos na formatação condicional 2, na aba FCOND 2. Deixa eu abrir a minha planilha de professor para vocês verem o resultado que a gente vai chegar. Seguinte, a gente, ao invés de pintar agora, a gente vai colocar uns símbolozinhos. Um check se passou, um simbolizinho de erro se não passou, ou se tirou nota abaixo de 7. Tá? Então, voltando aqui para a planilha que vocês estão, como que eu faço isso? Eu vou selecionar todo o intervalo que eu quero colocar uma regra.
Tá certo? Selecionei, venho aqui em formatação condicional, gerenciar regras, tá? E aí, nova regra. Vai abrir essa opção de nova regra de formatação, essa janelinha, e você vai deixar a primeira opção, que é o formatar todas as células com base em seus valores. Escala bicolor, você clica nela e coloca conjunto de ícones, que é a última opção aí. Certo? Feito isso, já aparecem alguns ícones que estão disponíveis. Clica de novo nela e aí você pode escolher o ícone que você quer. Eu quero deixar aqui nesses botõezinhos de passou ou não passou. Desculpa, de check ou erro. Aí aqui embaixo aparece o ícone, um checkzinho verde. E ele fala assim, ó, quando o valor for maior ou igual a, coloca o número 7, que é a minha média. Aqui no canto direito ele fala assim, a porcentagem. Não, não é porcentagem, é número, certo? E aí, desculpa, ele apagou o valor de novo. Então apaga esse zero e coloca 7. Aqui, na segunda linha, está porcentagem, já muda para número, tá? Nos iconezinhos, de novo, voltando aqui do lado esquerdo, o segundo ícone é uma exclamação. Eu não quero exclamação. Eu quero que apareça o botão de erro, um símbolo de cruz vermelho. Vocês coloquem o símbolo que vocês quiserem, tá? No terceiro ícone, clica aí nele, coloca aí, ó, sem ícone de célula. É logo a primeira opção que aparece. Que eu só quero que apareça. Se for maior que 7, apareça esse checkzinho verde. Se for menor do que 7, apareça esse símbolozinho de erro. Tá? Aí ele fala assim, ó, quando for menor que 7 e aí maior ou igual a, pode deixar o zero no campo número. Então, só retomando, o ícone verde vai aparecer quando o valor for maior ou igual a 7, é um campo número, e o ícone vermelho quando for menor que 7 e maior ou igual a zero. Né? Não tem como uma pessoa tirar menos do que zero, né? Numa prova. Então aperta OK e aplicar. A gente vê aí se o Excel ele fez a célula certinha. A Nath pediu para voltar um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui para ela. Ó. Clico duas vezes para editar a fórmula, tá? Vai abrir esse pop-up. E aqui, Nath, estava escrito porcentagem, né? Você muda para número. Por quê? A média é o que? É um número, não é uma porcentagem. Certo? Aí no valor, você coloca 7. Porque é a média dessa minha escola. Tá? No segundo ícone, você vai escolher esse íconezinho de erro. Você vem aqui, escolhe o íconezinho de erro, o que você quiser. E no terceiro ícone, você coloca sem ícone de célula. Se por acaso, gente, se por acaso tivesse como tirar uma nota menor do que zero, né? Você poderia escolher aí uma exclamação, por exemplo, ou um símbolo que você quisesse. Aí, Nath, escolheu o símbolo vermelhinho de erro. Você vem aqui quando menor que 7 e maior ou igual a zero. Tá? Só confere se os dois campos estão número, aperta OK, aperta aplicar e vê se ele ficou certinho. Tá? A gente conferindo aqui, ó, gente, tá tudo certinho. Então, esse é mais um jeito de fazer a formatação condicional. Agora vamos para a aba FCOND 3. Ó, deixa eu abrir aqui a minha planilha para mostrar como que eu quero que fique essa planilha. A planilha de vocês. Ela vai ter que ficar dessa maneira aqui, ó. Vai aparecer
na coluna B, os vendedores. E na coluna C, a quantidade, né? Quanto que cada vendedor vendeu. Então, nesse caso, ó, a Aline vendeu 1.000, a Camila 9.500, a Carol 11.800, né? Mas o que acontece? Esse campo aqui está um campo número. E como ele é uma moeda, eu vou deixar ele em reais. Como que eu fazia isso? Quem lembra? Eu tenho que selecionar o intervalo e venho aqui na aba superior, né? Página inicial, na área de número. Eu poderia vir aqui escolher o campo moeda, ou já aparece aqui um símbolozinho de dinheiro com umas moedinhas. Clico aí, certo? Ele já coloca agora um campo moeda, certo? Então, primeira coisa feita. Agora, de novo, ó, eu quero deixar dessa maneira aqui, ó, como se fosse um gráfico de barra, né? Quem vendeu mais vai estar pintado quase toda a célula. Quem vendeu menos vai estar pintado com pouquinho na célula. Como que eu faço isso? Ó, vou selecionar todo o intervalo, venho aqui em formatação condicional, e aí, ó, tem essa opção barra de dados, certo? Vai ter preenchimento gradual ou preenchimento sólido. Escolhe aí o que você quiser, a cor que você quiser. Nesse caso, eu vou escolher o verde, preenchimento gradual, certo? E aí, ele fez alguma coisa aqui, né? Mas eu não sei o que o Excel fez, qual que é a regra que ele colocou. Como que eu faço para ver a regra? De novo, vou em formatação condicional, clico em gerenciar regras. Aparece aí, ó, barra de dados. Clico duas vezes para ver como que ele escolheu isso daqui. Aí ó, ele vai falar aqui, ó, o mínimo ele colocou automático. Eu vou colocar o valor mais baixo. No máximo, tal como automático, eu vou colocar o valor mais alto, tá? E aperta OK. Aperta aplicar. Aperto OK. E agora já está do jeito certinho. Por quê? No valor mínimo, que foi o da Aline, não tem nada. No valor máximo, que é o da Fernanda, tem toda a barra pintada, certo? Agora, como que eu faço para colocar isso aqui, ó, na ordem do menor para o maior? Primeiro, eu seleciono isso daqui, tá? Como eu quero colocar, classificar, né? Esse intervalo, primeiro eu seleciono o intervalo que eu quero. E aí depois, lembra que eu tenho que selecionar também o campo vendedor, né? Porque senão ele vai mudar somente a coluna que eu tinha selecionado. Então eu selecionei tudo que eu quero, clico com o botão direito, venho aqui em classificar e escolho a opção classificar do menor para o maior. Certo? Pronto. Ele deixou classificado do menor para o maior. Vamos conferir? A Aline vendeu R$ 1.000, tá certinho. E a Fernanda, 21 mil. Tá certinho. Ok? Podemos prosseguir? Então, enquanto ninguém falou nada, vamos seguindo aqui. Para a aba F Conde 4. Ok, Nath. A Nath pediu um pouquinho de calma. Se você tiver alguma dúvida, você vai escrevendo, tá? Vou voltar aqui ó, só para você, rapidinho. O que que eu fiz para se colocar na ordem do classificar? Eu seleciono esse intervalo, depois seleciono os vendedores, clico com o botão direito, classificar do menor para o maior. Vou aqui colocar do maior para o menor, só para ver como fica também, tá?
Se não conseguiu, eu tô vendo que tá travando bastante aí, né? Se não conseguiu, depois a gente conversa de novo e eu faço o passo a passo com você, tá? Vou aqui na aba agora FConde 4. Na FConde 4, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero pintar quando apareceu duas vezes o mesmo nome. Então, nesse caso, a Aline apareceu duas vezes e o Fernando apareceu duas vezes, certo? Mas aí na planilha que vocês estão, só tem uma tabela com vários nomes, e aí você teria que ficar verificando um por um, né? Para ver se tem algum nome repetido. Então, para fazer o Excel trabalhar por nós, né, o que que a gente faz? Selecionamos o intervalo, vai aqui na formatação condicional. De novo, gerenciar regras, nova regra. Então, nas opções de regra, vai ter aqui a opção de formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. A penúltima opção aí. Ok? Todos encontraram? Seguindo. Formatar tudo. Então, quando for valor duplicado, tá? Deixa valor duplicado. Poderia ser valor exclusivo, mas a gente quer o duplicado. E no formatar, clica nele, vai na aba preenchimento, pinta de vermelho. Ok. Aperta OK de novo e aplicar para ver se a gente fez certinho. Aperta OK e agora ele de fato pintou todas as pessoas que tinham nome que apareciam duas vezes nessa tabela. Aqui pode ser fácil, né? Você pode falar assim, ah, isso aqui é fácil, mas vamos supor que fosse uma tabela gigantesca, né? E aí você faz isso. E vamos supor que eu venho aqui, ó, e mude a Carol por Aline. O que que vai acontecer? Como já existe essa regra, ele já vai pintar de vermelho, né? Vamos escrever no lugar do Henrique, vamos escrever Fernando. O que que vai acontecer? Ele pinta de vermelho. Por quê? Tem uma regra, né? Você já colocou uma regra nessas células aqui. Ok? Estamos quase acabando, pessoal. Vamos na aba FConde 5. Na FConde 5, eu vou querer o seguinte, ó. Vai ficar quase que um arco-íris. Aqui do lado esquerdo, na coluna C, está escrito aluno, mas era para ser vendedor, tá? Então, vendedor. A Aline, ela vendeu R$ 1.000, o Fernando 2.000. Aqui no caso de vocês está o Akil. O Akil vendeu 34.800, o Alexandre 25.600, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse campo aqui como moeda. Como que a gente faz? Seleciona o intervalo e aperto moeda aqui. Ok? Agora, vamos selecionar esse intervalo de novo e vamos aqui em formatação condicional. Venho aqui em gerenciar regras, vai estar tudo branco porque não tem nenhuma regra. Clico em nova regra e aí vai aparecer de novo nessa primeira opção ó, de formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Vai aparecer aquele estilo de formação. É a primeira opção para clicar aí. Tem a escala bicolor ou a escala tricolor. Vamos deixar aí na escala tricolor. Aí aqui no mínimo, deixa do jeito que está, valor mais baixo. É o valor mais baixo que a gente quer, ele vai pintar de vermelho. No ponto médio, aqui vai estar percentil. Tá? Para quem ainda não aprendeu percentual, 50 é metade. Então no meio ele vai ficar amarelo. Valor mais alto, ele vai pintar de verde. Aperta OK. Vem aqui em aplicar e aperta OK de novo. Poxa vida, ficou samba do crioulo doido aqui, né? Ficou aquela carnaval. Mas, se a gente for ver aqui, ó, né? E a Rita, ela tá pintada num verde bem escurão. Por quê? É o maior valor. Como que a gente faz para classificar isso daqui da ordem do menor para o maior? De novo,
seleciona todo o intervalo, seleciono também os vendedores, clico com o botão direito, classificar, do menor para o maior. Pronto, ficou show, né? Está classificado do menor para o maior. A Aline vendeu R$ 1.000 e a Rita R$ 44.000, pelas cores aqui, certo? Bruno, quero mudar de cor, como que eu faço? De novo, venho aqui selecionar tudo, vou em formatação condicional, gerenciar regras, clico aqui nessa regra que a gente tinha criado, e aí, se eu não quero vermelho, sei lá, eu quero roxo para ser o número mais baixo, eu escolho roxo, tá? Aperto aplicar para ver se está certinho, e ok, tá bom? Então, isso daqui também nos ajuda muito quando a gente tem um intervalo de células e a gente quer saber quem foi menor, quem foi maior. A Vi fez uma pergunta aqui, quando eu seleciono só os números, aparece do menor para o maior. Quando eu seleciono só os números... Ah, tá certo, Vi, ó. Você fala o seguinte, né, na hora de classificar, né? A Vi tá perguntando, tá falando o seguinte, ó, quando ela seleciona só os números e ela aperta classificar, vai aparecer classificar do menor para o maior. Certo? Mas se eu selecionasse, por exemplo, os vendedores, clicar em classificar, vai aparecer o quê? De A a Z. Por quê? Porque ele está falando assim, ó. Ele está querendo. Se você selecionar primeiro a coluna dos vendedores, você vai classificar essa coluna, tá? Mas a gente quer classificar a coluna das vendas. Então, primeiro você tem que selecionar a coluna que você quer classificar, tá, Vic? Então, primeiro seleciona a coluna D. E aí depois você seleciona a coluna C. Aí clica com o botão direito, classificar, vai aparecer do menor para o maior. Tá ok? Se eu quisesse classificar por ordem alfabética, como eu faço? Então, primeiro eu seleciono a coluna C dos nomes, seleciono aqui para a direita, classificar, aí eu seleciono de A a Z. Por quê? Quero classificar na ordem alfabética de A a Z. Então, aqui aparece em primeiro o Alexandre, a Aline, o Anderson, e assim por diante. Tá? Vou recapitular uma aula, qual foi? Acho que a terceira ou a quarta aula, foi a terceira aula que a gente aprendeu a usar os filtros. Né? Com os filtros a gente conseguia fazer isso também, ó. Como que a gente faz para usar os filtros? Ó, seleciona toda a tabela, vem aqui em cima na aba superior e aperto classificar e filtrar. Né? Lembram? Aí aperto o filtro e vai aparecer esses botõezinhos aqui em cima agora. Vou apertar nesse segundo botão das vendas. Ó. Aí aparece a opção classificar do menor para o maior ou classificar do maior para o maior. Desculpa, do maior para o menor. Vou colocar do maior para o menor. Certo? Ele já classifica. Ah, não, agora eu quero voltar ao contrário. Então, vem aqui no primeiro campo, dizer ok? Então, primeiro é o Vitor, depois a Stephanie, a Rita, e por último aqui. Ó. Então, duas formas da gente classificar. Selecionando ou pelos filtros, ok?